Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, professor de Direito Processual, Previdenciário e Prática Forense na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. Hoje é dia 15/5/2020 e a temática dessa última videoconferência de hoje é a aplicabilidade das normas processuais. Então, quando nós falamos de aplicabilidade das normas processuais, nós estamos falando claramente de 3 artigos previstos no Código de Processo Civil. 3 artigos, simples, né? Então, e aqui fala da aplicação das normas processuais. Nós temos o seguinte: primeiro, ele faz, no artigo 13, uma definição, tá, do que é a jurisdição civil nacional, né, e aonde devem ser aplicadas as normas processuais nacionais, ou seja, as brasileiras. Então, nós temos o seguinte, né, que essas normas processuais, que são, em regra geral, previstas no Código de Processo Civil, mas que podem estar previstas em outras leis federais também. E por que leis federais? Porque na Constituição da República, no artigo 22, inciso 1 da Constituição, nós temos que a competência para legislar em matéria de processo, ela pertence privativamente à União. Tá? Então, o que significa isso? Significa que lei processual ou lei de direito instrumental, ela deve ser editada pelo Congresso Nacional. Então, essa edição de norma de processo, ela cabe ao Congresso Nacional por meio de lei federal. E a partir do momento que o Congresso Nacional edita lei federal de processo, é essa norma que vale em todo o território nacional. Eu chamo a atenção para os senhores pelo seguinte, que a Lei 13.105, o atual Código de Processo Civil de 2015, não é a única lei processual existente. Nós temos outras leis federais processuais também editadas pelo Congresso Nacional. Entre essas leis processuais, você pode verificar claramente a Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478, de 68. Você pode verificar a Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade, de Ação Declaratória de Constitucionalidade, que são leis processuais. Além delas, eu vou mencionar para vocês a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, e eu vou mencionar mais duas, a Lei 10.259, Lei dos Juizados Especiais Federais, e também a 12.153, que é a Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública. Essas normas, por si só, são normas processuais brasileiras. Eu vou chamar a atenção de vocês de mais uma lei, que é a Lei 8.078, que institui, a partir do artigo 91 e seguintes, nós chamamos de jurisdição civil coletiva. Então, o Código de Defesa do Consumidor é acompanhado de outras leis instrumentais, que é a Lei 7.347, que é a Lei de Ação Civil Pública, e também a 4.919, que é a Lei de Ação Popular. Elas integram um microsistema de jurisdição civil coletiva. Tá claro? Então, quando a gente fala de jurisdição civil, eu já adianto para vocês que nós temos a jurisdição civil individual, que é aquela responsável pelo processamento dos processos individuais, das ações individuais, e nós temos a jurisdição civil coletiva, que é aquela que processa as ações coletivas, né? Essas ações coletivas seriam as ações civis públicas, né? As ações populares e ainda as ações de controle concentrado de constitucionalidade, seja a ADI, a ADC, a ADPF, né? Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a AI, a ação de inconstitucionalidade interventiva, e também a IOR, que é a ação de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Então, nós temos sistemáticas diferentes. Nós temos a sistemática de ações individuais e a sistemática de ações coletivas. E tudo está previsto em normas processuais brasileiras. Tá bom, senhores? Então, essa é a regra geral. Tá claro, senhores? Mas o artigo 13, ele fala ainda sobre a possibilidade de previsão em tratados, convenções ou acordos internacionais do qual o Brasil seja parte. E aí a gente tem o Pacto de San
San José da Costa Rica, né, de San José da Costa Rica. E quando nós falamos do Pacto de San José da Costa Rica, ele foi um tratado internacional sobre direitos humanos, né, que foi referendado por decreto legislativo do Congresso Nacional. E esse tratado, uma vez referendado, ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? E a partir desse momento, nós temos o quê? Esse pacto, né, de San José da Costa Rica, ele também pode ser considerado em alguns artigos como normas processuais. Tá claro, gente? E aí, dentro dessa aplicabilidade de normas, e aí já partindo para o artigo 14, eu demonstro o seguinte, senhores, que não há aplicação de norma processual retroativa. Tá claro? A norma processual, ela se aplica de imediato aos processos em curso, tá? Salvo quando houver situações especiais de ultratividade na norma anterior. E eu já mencionei isso para vocês na nossa aula passada, tá? Então, o que nós estamos falando? Prestem muita atenção. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui básico para vocês sobre isso. Se por acaso o Código de Processo Civil de 73, ele foi aprovado em 1973, ele previa aquele procedimento comum ordinário, tramitava antigamente, né? E aí o que aconteceu, tá? Quando em 2015 foi aprovada a Lei 13.105, né? Foi definida pelo legislador que a Lei 13.105 teria uma vacatio legis de 1 ano. Então, ela começaria a ser aplicada só a partir de março de 2016. Então, se a gente tinha um processo, uma ação que tramitava pelo procedimento comum ordinário, tá certo, senhores? E ela estava tramitando, tá? Até o dia de vigência da nova lei, que foi a Lei 13.105, a partir do momento que entrou em vigência a Lei 13.105, que é o novo CPC, o novo CPC passou a ser aplicável para aqueles processos que estavam em curso. E ele passou a ser aplicável de imediato. E o procedimento comum ordinário foi extinto. E ele foi substituído pelo procedimento comum, simplesmente comum, do novo CPC. Na hora que ele foi aplicável àquele novo procedimento, né, aí, a partir daquele momento, passou a se aplicar a Lei 13.105. Cuidado, eu faço as seguintes ressalvas. O ato processual perfeito, senhores, esse ato processual perfeito é válido. E quando se considera um ato processual perfeito? Mediante a publicação do ato processual perante o Diário Oficial ou perante o sistema de acompanhamento de processos eletrônicos. Então, prestem muita atenção. Quando foi publicada uma sentença, se ela foi publicada, prestem muita atenção, porque, olha aqui, o Código de Processo Civil, ele entrou em vigência no dia 16 de 3 de 2016, tá? Perdão, no dia 18 de 3 de 2016. Se a sentença tivesse sido publicada no dia 16 de 3 de 2016, as regras para impugnar aquela sentença seriam as regras do CPC de 1973. Por quê? A publicação da decisão foi na vigência do CPC de 1973. No entanto, se uma decisão foi publicada a partir do dia 19 de 3 de 2016 ou a partir do dia 18 de 3 de 2016, as regras do CPC atual, né, o de 2015, deveriam ser aplicadas, inclusive aos processos que estavam em curso. Então, é isso que significa esse artigo 14. Tá? A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, isso aqui, respeitados os atos processuais praticados e as situações consolidadas sobre a vigência da norma revogada, é o
nós chamamos de ato processual perfeito. Então, o ato processual perfeito é aquele que foi consolidado mediante a publicação e intimação na vigência da lei antiga. Tá claro, senhores? Na vigência da lei antiga. E aí eu volto a falar para vocês que nas regras finais do Código de Processo Civil, lá no artigo 1048, se não me falha a memória, nós temos disposições de ultratividade da norma. Não é isso? Então, não, essa não, no artigo 1046. E esse artigo 1046 deve ser interpretado em conjunto com aquele artigo 14, que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui, ó, aqui faz uma exceção que eu já ensinei para vocês. O procedimento comum sumário, não é isso? Vai continuar sendo aplicado mesmo após a vigência do novo Código. Primeira observação. Permanecem em vigor as disposições dos procedimentos especiais regulados em outras leis, aos quais não se aplica supletivamente esse código. Ou seja, temos leis procedimentais, como, por exemplo, a Lei 5.478, que é a Lei de Alimentos, que ela continua em vigor hoje, com base nesse parágrafo 2º, mesmo após a vigência do novo CPC. Então, ele não revoga esses procedimentos especiais regulados em outras leis. Né? Nós temos ainda, muitíssima atenção, que os procedimentos mencionados no artigo 1218 do Código de 1973, caso o procedimento não tenha sido incorporado nesta lei por lei, submetem-se ao procedimento comum. O que significava? Quando o Código de 73 entrou em vigência, ele manteve a vigência de outros procedimentos que eram do Código de 1939. Tá? Em atividade nova, claro, gente? E aí, esse parágrafo 3º fala que aqueles procedimentos do CPC de 39 que não estão regulados em outra lei, eles passam a ser aplicados segundo o procedimento comum. Né? E sim, e ainda o que nós temos? As remissões e disposições do CPC revogado existentes em outras leis passam-se a referir-se às que lhes são correspondentes nesse código. Tá bom, senhores? E aí, o que nós temos? Finalmente, a ordem cronológica de julgamento, porque é obrigatório que o juiz cumpra a ordem cronológica, que é uma norma fundamental do nosso CPC, ou seja, ele tem que julgar os processos na ordem de conclusão. Os processos que foram conclusos para o seu gabinete antes de outros devem receber despacho ou sentença antes daquele outro. Então, não é possível o juiz escolher qual a sentença que ele vai proferir, tá? Salvo se todos foram remetidos à conclusão no mesmo dia, tá? Então, aí a gente tem que analisar a ordem cronológica de distribuição, o momento do ajuizamento da ação, ou a de conclusão, que é o momento em que o processo, que o artigo, que os autos são remetidos ao gabinete do juiz para julgamento. Saliento para vocês que existem regras aqui, ó, regras, tá? Que ainda se aplicam hoje em dia, tá? Então, eu tenho definição aqui, que as execuções contra devedor insolvente continuam se aplicando às disposições do CPC antigo, tá bom? Então, vocês têm que ter atenção com relação à execução coletiva contra o devedor civil, não contra o devedor empresário, porque o devedor empresário, ele sofre falência de acordo com a Lei 11.101, tá claro? E aí, finalmente, senhores, eu tenho mais uma observação a falar para vocês, o seguinte, tá? Que a regra geral é essa que eu falei para vocês. Qual? Tá? Que a lei é lei federal, a estipula norma processual. No entanto, nós temos competência concorrente dos estados para legislar em matéria procedimental. Vocês estão me acompanhando, gente? Tá? E o que significa concorrente? Significa que o também pode legislar sobre matérias específicas de procedimento, como, por exemplo, prazo de cumprimento de mandado de citação na central de mandados, né? E aí nós temos essas normas sendo editadas, seja pela Assembleia Legislativa do Estado, né, seja complementação por ato administrativo normativo das corregedorias de justiça. Tudo bem, senhores? Finalmente, eu mostro para vocês mais uma coisinha. Vocês estudaram ainda em Direito Constitucional, se não me falha a memória, no segundo período,
né, que se a União não legislar em matéria processual, tá claro? Os estados passam a ter competência suplementar ou supletiva para legislar essas normas. E as normas estaduais valerão até a edição da norma federal, da lei federal. Agora, nós temos a lei federal sobre processo, que é a lei 13.105. Então, é ela que vale. Tá claro, senhores? Cabe apenas competência concorrente para os estados para legislar em matéria de procedimento. E para terminar aqui, para terminar essa videoconferência de hoje, eu tenho que falar para vocês, na falta de normas de processos eleitorais, processos trabalhistas, processos administrativos, processos tributários, né, as disposições do CPC, Lei 13.105, se aplicam subsidiariamente a essas regras. Então, eu vou falar aqui para vocês e vou fazer até uma generalização, tá? Tirando o processo penal, tirou o processo penal. Na hora que você tira o processo penal, tá? Porque o processo penal tem código próprio, todos os outros ramos de direito se utilizam do processo civil para resolver suas controvérsias de direito material. Porque o processo é direito instrumental do direito civil em geral, do direito administrativo, do direito tributário, do direito eleitoral, tá? Do direito trabalhista, e aí eu faço uma ressalva com relação ao direito trabalhista, porque a CLT tem normas de processo nela previstas, tá? Mas, na omissão de normas de processo na CLT, a CLT manda aplicar a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, de 1980. E aí, se você juntando CLT, Lei de Execução Fiscal, e ainda se não tiver norma específica para solucionar aquela controvérsia processual, aí sim você utiliza em heterointegração o CPC. Tá claro? Agora, vamos lá. Quando a gente fala de Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal também tem uma regra semelhante. Se eu tenho uma norma de Código de Processo Penal, essa norma tem que ser aplicável porque ela é específica do ramo. Tá claro? Agora, se eu não tenho norma de processo penal para solucionar uma ação penal em curso, aí o Código de Processo Penal também remete ao Código de Processo Civil a sua heterointegração. O que é heterointegração? É a sua completude, ele vai ser completado por aquelas regras. Vocês estão acompanhando, gente? Agora, processo trabalhista também tem código próprio, então, se tiver omissão de código eleitoral, aí vai para o Código de Processo Civil. Tá bom, senhores? Agora, direito administrativo não tem código de processo próprio, direito empresarial não tem código de processo próprio, direito administrativo não tem código de processo próprio, então o CPC vai se aplicar para todas as áreas que não tem código de processo próprio, ou naquelas áreas que, tendo código, ela for omissa numa determinada disposição. Se houver essa omissão e houver necessidade de se completar a norma processual específica, eleitoral, trabalhista e processual penal, tá claro, senhores? Aí você busca a heterointegração no CPC, tá claro? Saliento para vocês que, na hipótese de trabalhista, repito, primeiro busca na Lei de Execução Fiscal e, se houver omissão também na Lei de Execução Fiscal, aí sim você vai para o CPC. Essas são as normas específicas de aplicação das normas processuais, que estão no artigo 13, 14 e 15, com complementação nas disposições finais do Código de Processo Civil, que são de leitura obrigatória por vocês. Ou seja, a partir do artigo 1045 do CPC, tá? Vocês têm que ler todas essas disposições que falam da aplicação das normas processuais, inclusive vacatio legis, né, regras vinculadas à lei arbitral, incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Teve alteração da lei dos juizados especiais aqui nessas regras finais, tá bom, senhores? Então, vocês têm que fazer uma análise dessas disposições finais, mas eu chamei a atenção de vocês das normas mais importantes, que eram
necessariamente o artigo 1046, que fala da aplicação da norma processual no tempo, né? E ainda demonstrei para vocês que o 1047 vai falar do direito probatório, que é importante também, né? Mas nós temos aqui as regras, especialmente da execução contra devedor insolvente, que continua vigente nos dias atuais, que é o artigo 52. Então, hoje nós simplesmente falamos da aplicação da lei processual ou da norma processual, e nesse momento eu encerro a videoconferência para que vocês tenham uma ideia posterior sobre esses nossos conteúdos. Tá bom, senhores? Muito obrigado a todos pela presença, tá? Já fiz o colóquio final e eu peço a todos como encaminhamento a leitura atenta desses artigos, tá bom? Boa tarde a todos, bom dia a todos e se cuidem durante o isolamento.